Olá, amigos! Hoje continuaremos nosso estudo sobre Deus Filho. Como vocês devem se lembrar, estamos analisando as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas essas crenças são baseadas na Bíblia. Em nosso vídeo anterior, lemos na íntegra a crença número 4, intitulada Deus Filho. Mas se vocês quiserem revê-la, ou se ainda não ouviram, eu os encorajo a buscarem em adventistas.org/pt/institucional/crencas. Até agora, vimos passagens da Bíblia confirmando que Deus Filho, que é parte da divindade, existe desde a eternidade. Sua missão de salvação foi estabelecida antes que o mundo fosse criado. E seu nascimento e missão foram preditos na profecia bíblica. A Bíblia, em Gálatas 4:4, revela que Deus enviou seu Filho à Terra na plenitude do tempo. E quando Jesus começou seu ministério terreno, ele proclamou, conforme registrado em Marcos 1,15, que o tempo está cumprido. Esses textos revelam que a vida de Cristo estava em harmonia com as profecias anteriores. Mais de 5 séculos antes, por meio de Daniel, Deus profetizou o tempo exato do início do ministério de Cristo e o tempo de sua morte. Nós vamos explorar essa profecia mais detalhadamente em outro vídeo, mas se você quiser ler a profecia, você a encontrará em Daniel, capítulo 9. A profecia também dá detalhes específicos sobre a morte e ressurreição de Cristo. Talvez um dos capítulos mais pungentes de toda a Escritura seja Isaías 53. Nesta passagem, o profeta Isaías descreve o sacrifício de Cristo, onde, a partir do versículo 3, nós lemos: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Indo mais longe, o profeta explica o seguinte no versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E nos versículos 7 e 8, ele descreve a aprovação de Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Os versículos 9 e 10 predizem como Cristo morreria com os ímpios e seria sepultado com os ricos, indicando que seu corpo seria colocado no túmulo de um homem rico. Outras profecias surpreendentes dão mais detalhes. Salmo 41:9 indica que Cristo seria traído por um amigo próximo, e Zacarias 11:12 afirma especificamente que Jesus seria traído por 30 moedas de prata, e no capítulo 10:20 o profeta indica que o lado de Cristo seria perfurado. Lemos em Isaías 56 que o Messias seria espancado e cuspido durante seu julgamento. O salmista menciona no Salmo 22:18 que aqueles que o executaram jogariam sorte por suas roupas. E no Salmo 34:20 nós lemos que nenhum de seus ossos seria quebrado. A Bíblia predisse não apenas a morte do Salvador, mas também sua ressurreição. Em seu sermão registrado em Atos 2:31, o apóstolo Pedro se referiu à profecia de Davi registrada no Salmo 16:10, afirmando que sua alma não foi deixada no Hades, outra palavra para sepultura, nem o seu corpo experimentou corrupção. Pedro então prossegue afirmando no versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas.
Paulo confirma que havia muitas testemunhas do Cristo ressurreto, afirmando em 1 Coríntios 15, de 3 a 7, o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, outro nome para Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Essas profecias e testemunhos são apenas alguns dos muitos que indicam como Cristo viria a esta terra, morreria por nossos pecados e ressuscitaria triunfantemente. Há tanto para estudar a respeito de Deus Filho que não podemos cobrir tudo aqui. No entanto, muitas de nossas crenças fundamentais adventistas do sétimo dia se aprofundam em vários aspectos de Deus Filho, e em vídeos futuros veremos mais sobre quem Ele é, o que está fazendo por nós hoje e o que podemos esperar no futuro. Alguns desses tópicos incluem a vida, morte e ressurreição de Cristo, a experiência da salvação, crescer em Cristo, unidade no corpo de Cristo, o ministério de Cristo no santuário celestial e a segunda vinda de Cristo. Como vocês podem ver, Deus Filho, Jesus Cristo, é central para quem somos e o que acreditamos como adventistas do sétimo dia. Pois, como o apóstolo Paulo corajosamente declarou séculos atrás, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ao contemplarmos quem é Deus Filho e tudo o que Ele fez por nós, eu gostaria de compartilhar com vocês um belo pensamento do incrível livro sobre a vida de Cristo, o desejado de todas as nações. Na página 24, a autora inspirada escreve o seguinte: desde que Jesus veio habitar conosco, sabemos que Deus conhece nossas provações e se compadece de nossas dores. Todo filho e filha de Adão pode entender que nosso Criador é amigo dos pecadores, pois em toda a doutrina de graça, toda a promessa de alegria, todo ato de amor, toda a atração divina apresentada na vida do Salvador na terra, vemos Deus conosco. Por sua humanidade, Cristo tocou a humanidade. Por sua divindade, Ele se apodera do trono de Deus. Como Filho do homem, Ele nos deu um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, Ele nos dá poder para obedecer. Vamos orar a Deus e agradecer a Ele agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por enviares Cristo, nosso Redentor, nosso poderoso advogado, aquele que está fazendo um plano de fuga para cada um de nós por meio de sua vida, morte e ressurreição. Agora, Senhor, nós nos colocamos em teus cuidados e pela graça e sangue de Jesus Cristo, pedimos a Ti que nos dês a vida eterna e nos dês uma experiência mais completa agora, à medida que compartilhamos com outros este magnífico plano de salvação. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. In Jesus' name we ask it. Amen.